Agora, não quero de maneira nenhuma criar desavenças aqui neste programa, certo, Cubaninha? Mas eu tenho um recado para dar para vocês, um recado muito claro e objetivo. Viu, Guga Noblar? Você é um baita de um frouxo aí que você não foi comigo nessa aposta, agora eu quero ver como é que vocês vão se comportar aqui. Ai. Cubaninha, você, meu amor, você mesmo, Paulinho Figueiredo e tantos outros espalhados por aí no TT, no Twitter. Eu tenho um recado para dar para vocês. Que vai? Num segundo turno, meus amores, vocês vão ter que votar no candidato do calcinha apertada aqui de São Paulo, viu, queridinha? Bom, deixa eu te falar. Não é por nada não, da viu? última vez... Meu Deus do céu, deixa eu te falar. Olha meu pensamento. Não é por nada não, hein, Cubaninha? Você vai ter que votar no candidato do Dória. Não, deixa eu te falar um negócio. Meu santo é forte. Minha mente tem um poder. Na eleição do Covas com o Boulos, meu filho, a direita falou, não, vamos ter que votar no Covas. E eu falava, não, eu não quero, eu vou anular. Não pode anular, senão vai ir ajudar o Boulos. E aí, o que aconteceu? Eu peguei Covid na semana da eleição no segundo turno. Eu não votei. Olha que delícia. Eu não tenho essa mancha na minha vida aí de ter tido que votar no Covas. Não votei em nenhum dos dois. No passado, uma das poucas pessoas que lembra disso, quando eu disse aqui no início deste ano que Rodrigo Garcia cresceria, eu fui chamado de louco. Me falaram que eu era louco, hein? Falaram que eu era um louco, que eu não entendia nada, não sabe nada. Eu vou ficar gripada na semana, não vou poder votar. Pois é, meus queridos. Não, o Guga falou que ele tinha força no interior. Vem pra cima do pai. Não, mas agora aconteceu uma coisa inesperada. O quê? Aconteceu aquela briga lá do estadual com a Vera. Você tá achando mesmo que o eleitor paulista tá mudando o voto por causa da Vera Magalhães, Não, por causa do quê? Ué, ô Figueiredo, você mesmo tá atacando outro no Twitter? Peraí. Paulinho Pesquisa é um cara preparado. Só um minutinho. Hoje vamos brigar todo mundo, meu Deus do céu. Todo mundo contra todo mundo. Peraí, meus amores, peraí. Que balbúrdia. O ponto central é o seguinte: eleitor de São Paulo até 2 salários mínimos representa 40% do eleitorado. Ou seja, é a ampla maioria. Não cheguei feliz, meu amor. Cheguei preparado. Diferente de vocês. Olha só, queridinha. O eleitor de São Paulo até 2 salários mínimos representa 40% do total. O maior crescimento que teve do Rodrigo Garcia foi nesse público. O que eu falei aqui há meses atrás e disse o seguinte: poder da máquina tem respaldo, tem diferença. O cara é apoiado por 600 prefeitos. Na época, vocês disseram para mim assim, imagina, não vale de nada isso daí, o que vale é a rede social. Vocês falaram isso aqui. Posso trazer só uma pergunta dentro desse Agora eu tô montando em cima de vocês. Como eu falei que o que valia era a rede social? Eu nunca falei isso, deve ser na época do Adriles. Você e aquele indivíduo que fazia parte do programa. Então, ele deve ter falado. Você e aquele... Eu quero ver a referência. Você tá me caluniando. Vou te processar. Vem pra cima. Vou te processar. Vem pra cima. Olha só, antes do processo, são 11 horas e 26 minutos aqui na Jovem Pan. Quer falar, Não, eu ia amor, trazer uma pergunta para vocês nesse mesmo sentido. Eu quero que você falou por favor. Que os prefeitos e tal, enfim, acabam decidindo votos e que por isso o Rodrigo Garcia teria crescido. E aí a gente também falou há um tempo aqui sobre essa questão do Alckmin, como ele abriria portas, por exemplo, para o Haddad. Eu quero entender se vocês acham que isso aconteceu de fato, que essa coisa de ter o Alckmin ajudou de alguma forma o Haddad, ou aí não valeu pra nada, assim. O que vocês acham? E aí, Paulinho? Eu vou dizer qual foram os números finais do Datafolha, porque o que eu tô vendo, Tarcísio tá com 22 e Rodrigo 19, né? Isso, eles estão tecnicamente empatados, 22 e 19, e o Haddad 36. Ou seja, acho que você tá cantando vitória um pouquinho antes do tempo, Paulo. Não, até meu amor, numericamente, Paulo Matias. Numericamente, no Datafolha, e eu fico assim, 22 pro Tarcísio no Datafolha, deve ser uns 30 e poucos no mundo Paulinho, real. Vamos então ao vivo. Eu aqui vou pra cima de você, irmãozinho. Vamos apostar então? Você topa apostar? Agora quer entrar em aposta? Eu vou pra cima, eu tenho confiança naquilo que eu tô falando. Você confia que o Tarcísio vai ganhar a eleição em São Paulo? Aposta comigo agora, irmãozinho.
Não confio, não, mas eu aposto então não, essa forma que você fez. Você não confia. Não, imagina mas é muito aberta essa aposta. Sabe por que eu não confio? Eu aposto. Quem vai pro segundo turno? Eu aposto aqui o que vocês quiserem. Eu venho de agroboy aqui pra dançar. Pra mim não tem problema nenhum. Eu venho de agroboy, naked, nu, dançar aqui tranquilamente. Deus do céu! O segundo turno em São Paulo tá decidido. Haddad e Rodrigo Garcia. Me cobrem. Pode cobrar. Eu acho que existe uma enorme possibilidade. Você tem informações privilegiadas. Agora, o que eu vou te dizer que você tem em seu favor? Uma parte eu já venho dizendo há bastante tempo. Eu sempre falo assim, olha, eu acho que São Paulo vai refletir a polarização do Brasil. Mas, se tem um lugar onde esses candidatos sapatênis têm alguma chance, eu sempre disse isso aqui no programa, você deve se lembrar, é justamente São Paulo. O que está facilitando muito a vida é que a campanha do Tarcísio, se o Tarcísio fosse meu candidato, eu tinha demitido todos os assessores até agora. É uma campanha horrorosa, muito mal feita, desastrosa. O Tarcísio até vai bem nas entrevistas, nas colocações dele, mas cadê o Tarcísio? Eu não vejo. Eu simplesmente não vejo. Ele não consegue ocupar os espaços como o Bolsonaro consegue. Cadê ele nos podcasts? Não estou vendo a campanha do Tarcísio utilizar as redes sociais, acreditar que apoio de prefeito, etc, isso é que vai mudar o eleitorado do povo de São Paulo? Duvido. Acreditar, as pessoas não votam mais assim. Acreditar que por causa da treta com o Douglas Garcia, que eu acho que talvez nem esteja refletindo ainda nesses números. Eu também acho que não. O Tarcísio perdeu o voto? Não. O que falta é consistência ao Tarcísio. Falta, e isso, nesse ponto, talvez seja isso que a Zoe quisesse dizer, nesse ponto em relação ao Tarcísio, a forma como ele se manifestou, assumindo a premissa de que a Vera Magalhães tinha sido agressiva, uma atitude frouxa, de sinalização de virtude, que, sem dúvida nenhuma, decepcionou boa parte do eleitorado dele. Eu não voto em São Paulo, mas se votasse, ainda votaria no Tarcísio. Mas, sem dúvida nenhuma, com uma luz amarela. A nota que o Tarcísio fez em relação ao episódio do Douglas com a Vera Magalhães, eu até entendo que existe um problema com o Douglas específico, mas é irrelevante. A nota poderia ter sido escrita pelo frouxo do João Dória. Se trocasse o João Dória pelo Tarcísio, a nota seria absolutamente idêntica. Isso vai decepcionando os eleitores. Se continuar nessa pegada, o meu ponto final é esse, se continuar nessa pegada broxa, se continuar nessa pegada, aí o Tarcísio não vai pro segundo turno mesmo, não. Se a pegada for broxa, a cubaninha vai ter que votar no candidato do calcinho Ou apertado. Eu vou ficar muito gripada e não vou poder votar também. Vocês veem como o mundo político dá volta. É uma escolha, uma renúncia, né? Não, mas o Tarcísio é zero surpresa. Eu, pelo menos, sempre soube que o Tarcísio nunca foi, assim, bolsonarista ou muito ideológico. Isso sempre ficou muito claro. Ele sempre deixou isso muito claro. Agora, também não vou deixar de votar nele, porque o candidato do Bolsonaro é a única coisa que a gente tem aqui em São Paulo. Não vou, me recuso a fazer campanha aqui como o Paulo Matias Não tô fazendo como é o outro lá, o Rodrigo Garcia. Você quer falar de fazer ou o Haddad, olha só. Amor, você tá de né? Não, olha só. Haddad já foi prefeito, aí tem toda a história do PT atrás dele. O Rodrigo Garcia, a vida inteira na política também, tem a imagem colada, colada aí ao Dória, e o Tarcísio é uma coisa nova para São Paulo. Então, por isso que eu aposto tanto em que ele pode sim crescer e vir a disputar um segundo turno, porque São Paulo está cansado sempre dos mesmos discursos. Vamos mudar. E já ficou muito claro que PSDB e PT, gente, é a mesma coisa. O Alckmin afundou o PSDB em São Paulo. Sim, eu volto. Eu topo a aposta. Vamos fazer. Então, mais pro Tarcísio, não seja tão... Eu gosto do Paulinho por causa disso. É firmeza, não é imbrochável, é um cara Agora ativo. vamos aos termos. R$10.000. Eu gosto disso. Termos claros dessa aposta. Qual que é? Milão? Milão. Mas Milão do quê? É muito pouco. Qual que é a aposta? Ou Rodrigo Garcia no segundo turno? Fechou. Tá apostado. R$1.000. Fechou. Paulo acha que o maior prazer do mundo. Eu gosto de apostar com gente assim, meu. É assim, ó, R$1.000 essa cara é durão, aposta. eu gosto assim. Temos uma aposta formalizada aqui, o valor é de R$1.000. Paulo Matias acredita que teremos um segundo turno Haddad e Rodrigo Garcia. Sim.
E Paulo Figueiredo acredita que teremos no segundo turno Haddad e Tarcísio de Freitas. Está feita a aposta, não há mudanças agora mais. Só deixa eu falar um negocinho. Você só me dá um minutinho, porque são 11 horas e 32 minutos, Cubaninha. A gente está aqui numa aposta para vocês que nos acompanham. Sim, eu e Paulo Figueiredo estamos nos enfrentando. É um enfrentamento muito tenso, justamente de uma visão que eu tenho do segundo turno em São Paulo, diferente da dele, certo, Paulinha? Exato. Você está apostando R$1.000 no Rodrigo Garcia versus Haddad e o Figueiredo R$1.000 no Haddad versus Tarcísio de Freitas. Está formalizada aqui essa aposta. Muito bem. Rapidamente, o Figueiredo me decepcionou. Tá parecendo o Adriles, meio pão duro. Porque R$1.000, Figueiredo, você mora nos Estados Unidos. Não, dólar, em dólar, R$1.000 não é nada. Deixa eu falar um negócio. Mas tudo bem. Assim, o Guga Noblar ontem nesse programa falou que a economia da Argentina tá pujante. Com R$1.000, queridinha, você passou um ano lá na Argentina. Eu tô querendo ir pra Argentina, tá gente. Maravilhoso. Pra me sentir rica um dia. Vamos fechar isso. Guguinha, vamos lá. Pra fechar esse assunto, você não participou da aposta, você foi bem frouxo. Vou te ser sincero, porque você, desde o início, não veio comigo nesse processo. Você ficou meio assim... Sim, não, vou trocar de ideia. Vai esperar um dia antes. Vamos lá, e aí? Tá, primeiro de tudo, uma correção. Não falei que a economia tá pujante, porque a inflação lá tá decadente há anos. O que eu falei foram dois dados. Você falou que tá melhor que o Brasil. Primeiro, eles cresceram 10 pontos ano passado. Isso é um dado. Eles estavam falando em crescimento ontem, cresceu muito mais que o Brasil. O outro dado que eu trouxe, além do crescimento, o que foi que eu falei ontem? Mas, enfim, falei do crescimento da Argentina e falei que ótimo. O índice de desenvolvimento humano. A Argentina está na posição número 44, se eu não me engano, do ranking de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil está em 87. Então, a Argentina tem um índice de desenvolvimento humano mais evoluído, mais elevado que o do Brasil. Isso é ranking. Eu só passei 2 dados. Isso não é opinião. Isso é ranking. Isso é dado. Ponto. Aqui em São Paulo, de fato, parecia que o Rodrigo ia começar a estagnar. Ele ficou por 3 semanas quase sem um crescimento expressivo. Dessa vez, o Rodrigo Garcia colou no Tarcísio. O Tarcísio, sim, está estagnado, crescendo na margem de erro. E o que parece é que, pela rejeição do Tarcísio, que continua mais alta, o Rodrigo é um candidato mais competitivo no segundo turno. O que eu tenho dito é que, se o Rodrigo chegar no segundo turno, ele ganha a eleição. E, de fato, a eleição para governador começa depois, começa mais atrasado. O eleitor passa a prestar atenção mais em cima da hora. É a partir de agora mesmo que começou a eleição para governador, Guga, diferente da do presidente. Falam sempre o seguinte: a eleição para governador começa segunda-feira que vem, que aí dá 15 dias praticamente, e a eleição de senador começa na outra semana. E isso a de deputado é na sexta do final de semana da eleição. Ali, né? É mais ou menos isso. Eu acho, sinceramente, olhando essa arrancada, pensando na estrutura e no problema do Tarcísio, querendo ou não, o Tarcísio ele já está sendo abandonado por alguns bolsonaristas. Seja porque colocou como vice um ex-tucano para conseguir trazer o Kassab e o PSD para o lado dele, seja porque faz, às vezes, um discurso que é um pouco diferente do bolsonarismo, pedindo, por exemplo, desculpas para jornalista, falando que foi um erro aquela invasão. Esse tipo de posição dele irrita também os bolsonaristas. Então, ele de fato tem um problema pela frente. Ele pode ser abandonado por parte do PL, que já está abandonando ele é do Republicanos, já tem deputado do PL que já o abandonou. Então, ele tem agora esse problema que ele criou com o bolsonarismo mais radical ao ficar contra o Douglas Garcia, porque, afinal de contas, ele quer também o voto daquele eleitor que não é tão radical. Em São Paulo, o Bolsonaro tem uma rejeição grande. Então, ele fica naquela, como é que eu faço para agradar os dois lados? Às vezes, ele acaba desagradando.